Olá, pessoas! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu cuido dos meus cachos no day after. Antes de tudo, é importante pensar na finalização desse cabelo, no dia anterior. Nesse caso, eu tenho até um vídeo aqui no canal, se você quiser acessar, fica nos cards. Apesar de day after significar dia seguinte, o dia anterior é tão importante quanto o dia seguinte. Essas são as estratégias que eu já usei ou uso para me ajudar nesse processo de preparação e de preservação desses cachos no dia anterior. Quando eu tinha um cabelo um pouco maior, eu utilizava a bandana. A bandana foi minha super aliada durante muito tempo. Eu tenho algumas bandanas de algodão e tenho essa de cetim. Basicamente, você tem que unir ponta com ponta e formar esse grande triângulo. Depois disso, você vai unir essa ponta com a extremidade, formando assim um cordão. Esse cordão, ele vai te dar sustentação no penteado, como se fosse uma xuxinha, né? Parece difícil, mas na verdade é bastante simples. Basicamente, você tem que abaixar a cabeça, colocar essa bandana sobre o seu pescoço, fazer uma pequena amarração e escorregar essa bandana até o finalzinho do cabelo desse jeito, formando o famoso coque abacaxi. Nesse caso, hoje em dia, não funciona mais para mim essa técnica. Vocês podem ver que vários cachos ficam soltos, né? Mas para quem tem um cabelo um pouco maior, funciona muito bem. Você pode dormir com o cabelo assim mesmo, ou você pode ainda complementar com uma touca de cetim. Para mim, assim já era suficiente, até porque eu também uso fronha de cetim. Mas caso você tenha um cabelo menor como o meu hoje em dia, que precisa, no caso de um suporte a mais, você pode observar agora como eu faço. No momento, a técnica que eu tenho utilizado é basicamente prender o cabelo com essa xuxinha de cetim. Eu não dou nenhuma volta, realmente só passo pelo cabelo, só para segurar um pouco mais dentro da touca de cetim. Eu paguei R$ 10 nessa touca de cetim, vocês podem observar que ela não é tão grande, ela é dupla face, por isso que acabou sendo um pouquinho mais caro, mas existem opções bem mais baratas. Para mim, essa touca funciona porque o meu cabelo realmente não está tão grande. Com isso, todo o cabelo consegue ficar comportado dentro da touca de cetim. Caso você tenha um cabelo maior e deseje utilizar a touca de cetim, invista em uma touca também maior. Às vezes acontece de durante a noite essa touca sair do meu cabelo, mas mesmo assim, como eu uso a fronha de cetim, esses cachos ainda tranquilamente conseguem ficar bem preservados. Claro que não fica tão preservado quanto ficaria dentro da touca. Quando eu percebo, inclusive, eu coloco novamente, mas às vezes acontece de eu não estar afim de colocar essa touca novamente e meu cabelo acordar um pouquinho mais assanhado que o normal. Calma aí que ainda não acabou a preparação desse cabelo. Agora vocês podem observar que como o meu cabelo acorda, geralmente com os cachos bem unidos. Ontem eu prendi esse cabelo, coloquei sobre a touca de cetim, e ele ainda tinha aquele durinho do creme, né? Isso ajuda bastante, inclusive, a preservar os cachos no lugar. Mas agora eu já acordei com ele todo amolecido, né? Mas todo unido, e eu gosto bastante de separar. Sempre utilizo um olhinho. Eu tenho essas duas opções, o da Lola, que é um pouquinho mais denso, e esse que é bem mais leve, bem fluido, né? Mas qualquer óleo funciona, o que você tiver em casa. Hoje eu vou usar esse da Lola, que realmente já está acabando, e eu pretendo terminar com ele para poder usar o outro. Eu utilizo mais ou menos uma quantidade de uma moeda de R$ 1, aqueço nas mãos, e assim vou partir para a separação desses cachos. Inclusive, se vocês viram o meu vídeo de finalização do cabelo, é exatamente aquela mesma finalização que eu utilizei dessa vez. E vocês percebem que o meu principal objetivo naquela finalização é separar esses cachos, né? O cabelo precisa ficar livre, precisa ficar leve. E realmente, se você gosta, né, de volume e ao mesmo tempo definição, é uma ótima finalização. Com isso, eu basicamente só vou agora separar esses cachos que dormiram agarradinhos e é bem fácil, né? E com o óleo, você percebe que a mão desliza sobre o cabelo, isso gera menos frizz ao longo do processo.
Agora vai vir uma coisa um pouco contraditória, que é passar a mão toda enluvando esses fios. Parece que os cachos vão unir tudo de novo, né? Mas não acontece isso. É só mesmo para selar com o óleo todo o cabelo e até tirar o óleo restante que ficou na minha mão, né? Mais um passo que é opcional. Basicamente, eu vou sacudir todo esse cabelo com a minha mão aberta, fazendo com que esses cachos separem ainda mais e eu consiga um pouco mais de volume. Eu geralmente faço isso só no day after mesmo, eu não faço isso no dia que eu lavo o cabelo, porque se eu fizer, né, provavelmente o day after já não vai ser tão bom, porque ele acaba ativando um pouquinho do frizz, o que é algo natural. Eu separei todo esse cabelo, eu praticamente baguncei um pouco dele, né, então sempre vai aparecer um pouquinho de frizz. Eu, particularmente, não me importo tanto, inclusive, do jeito que meu cabelo tá aí, ele vai ficar. Eu não pretendo fazer nenhum outro processo para tentar abaixar esse frizz, realmente faz parte do cabelo, né, com curvatura. É uma característica, inclusive, bem bonita e pode ser a nossa aliada com relação ao volume. Eu ainda coloco os dedos na nuca, né, e puxo um pouquinho o cabelo para baixo, por causa desse cabelo Chanel, acaba que às vezes encolhe bastante a nuca, então eu preciso sempre puxar um pouquinho para baixo. O cabelo ficou ainda bem definido, como vocês podem ver, não ficou bagunçado, na verdade, né? Mas eu percebo que ele já ficou bem separadinho, como eu gosto. Só um complemento para quando o nosso cabelo fica com alguns fios assanhados, é você utilizar um creme um pouco mais leve para você alinhar esses fios novamente. Não precisa umedecer todo o cabelo, não precisa passar creme no cabelo todo novamente, mas sim só nas mechas que você deseja. Aqui eu mostro um exemplo, né, um óleo creme, só em pouca quantidade eu aplicaria na mecha que eu desejo alinhar. Além disso, também tem a escala, outro exemplo seria também Iamasterol, entre outros. Lembrando que é sempre em pouca quantidade para não causar falsa caspa nesse cabelo. E ele ficar opaco também, né? Um pouco sem brilho. Basicamente, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso você não tenha visto meu vídeo, a finalização está aqui no card.